queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro, estamos iniciando o nosso mês de novembro, iniciando também a nossa semana. E é com alegria que começamos esse dia meditando a Palavra de Deus com a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Eu quero agradecer de modo particular a todos aqueles que têm colocado os comentários no nosso vídeo, que têm partilhado da palavra. Tem uma pessoa que sempre dá uma contribuição, então eu agradeço por essas partilhas tão profundas, também pelas orações que vocês têm se confiado a toda a nossa comunidade. A grande graça da Lexio Divina é deixar de fato que a palavra de Deus ela realize no nosso coração aquilo que ela é. E é muito bom quando a gente vê o testemunho de tudo que a palavra tem acompanhado, tem salvado, tem sido uma fonte de iluminação, de conversão, uma fonte de cura. Então, por isso, não deixe de ser fiel, Continue nessa fidelidade à palavra de Deus, a essa graça litúrgica a cada dia, que é começar o nosso dia meditando de fato, Essa graça de estar em comunhão com a nossa igreja. E por isso é muito importante quando você divulga esse link, quando você encaminha a palavra de Deus para outras pessoas, quando você dá o seu like, porque assim o nosso vídeo vai se tornando cada vez mais conhecido, quando você deixa o comentário no vídeo. Então isso é uma graça que eu conto também com você nessa fidelidade diária. E nesta semana, nessa terça-feira, onde a igreja também faz memória de São Guido Maria Conforte. Então mais um santo novo aí para conhecermos um pouquinho. Guido nasceu na Itália em 1865 e lá faleceu em 1931. Desde a infância alimentava ardente desejo de ser missionário na China. Fundou a congregação dos missionários xaverianos, a fim de evangelizar os povos não cristãos. Então que alegria hoje podemos rezar, por todos os xaverianos, essa congregação, onde o seu fundador tinha um desejo ardente da evangelização na China. Então, que graça é poder termos esse homem intercessor que nos impulsiona a evangelizarmos nos lugares não só distantes, mas não só distantes geograficamente para nós aqui do Brasil, mas também um povo distante de Deus. E juntamente com ele, queremos confiar também todas as vocações dessa congregação, esses missionários xaverianos, que têm o desejo de evangelizar todos os povos, sobretudo os não cristãos. Então, nesse dia, somos convidados a rezarmos e a confiar a estes homens de Deus que consagram a sua vida por todo esse povo. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nessa primeira leitura, São Paulo vai exortar a comunidade a assimilar o jeito de viver de Jesus. E é interessante porque ele vai dar ênfase na humildade e na obediência. E essa leitura hoje também nos convida a entrar nessa mesma humildade, essa mesma obediência de Jesus, Ele que se humilhou, fazendo-se obediente até a morte. E a gente vê nessa leitura que é um hino, é um hino verdadeiro, é uma síntese verdadeira da obra de Jesus, O único modelo a ser seguido em todas as dimensões da vida. Então hoje somos convidados também, como São Paulo, a dobrar o nosso joelho no céu e na terra, abaixo da terra, e a proclamar que Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa vocação. Então, todos os dias devemos nos lembrar de cairmos de joelho e de proclamar: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor das minhas decisões, dos meus projetos, Tu és o Senhor da minha história. Então, não deixe de viver esse movimento diário de cair de joelhos diante do Senhor e de proclamá-lo, o senhorio dele na vida de cada um de nós, mas também daqueles que se confiam à nossa oração, à nossa intercessão.
O salmo de hoje é o Salmo 21. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações, pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a ele adorarão os poderosos. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Primeiro o salmista começa rendendo um grande louvor ao Senhor e reconhecendo. Ele diz: ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Então, o salmista nos convida também a proclamar o Senhor como esse Deus que nos impulsiona a entrar na atitude de louvor e de gratidão, de reconhecer que em meio a tudo aquilo que nós vivemos, né, a nossa assembleia, aqueles que estão à nossa volta, reconhecer que o Senhor, Ele nos dá a graça de entrarmos com esse coração de gratidão. E aí, logo no início do Salmo, no primeiro versículo, vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Esses pobres são cada um de nós. E somos esse pobre que busca, que procura, e o Senhor vem saciar a sede do nosso coração, a fome que nós temos da palavra de Deus, a fome que nós temos de relação, a fome que nós temos de nos sentirmos amados, primeiro por Deus, mas também uns pelos outros. E aí o salmista vai dizer: os que procuram o Senhor louvarão. Então nós que procuramos incessantemente o Senhor, a sua presença, procuremos já na atitude de louvor, né, na atitude de gratidão, de ação de graças. E aí o salmista continua: lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam. Então que o Senhor nos dê a graça de nos convertermos inteiramente de todo o nosso pecado, de tudo aquilo que ainda é inconversão no meio de nós. E Ele nos convida a nos prostrarmos diante do Senhor e adorá-lo. Então que a nossa alma se prostre diante do Senhor e adoremos o Senhor, Rei dos Reis, o Senhor, o pastor que conduz a nossa alma e a cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vivê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O evangelho de hoje é interessante. Jesus ele vai mostrar que o banquete do reino ele é totalmente inclusivo. E aí vai simbolizar, né, nessa parábola do patrão. E Deus é aquele que quer ver a casa cheia de convidados. E como enviados de Deus, Jesus convida a todos, né, sem distinção, né, priorizando sobretudo. Ele começa dizendo, né, vai buscar os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos. Então nós também somos convidados a abrir o nosso coração para o acolhimento. No início do Evangelho,
O patrão escolhe as pessoas e manda trazê-los, e as pessoas todas escolhidas, né, aquelas que praticamente faziam parte, os eleitos, recusaram. E aí Jesus vai nos dar uma lição através desse evangelho de hoje, que não deve ter no meio de nós uma acepção de pessoas, não devemos viver essa discriminação, mas devemos estar com o nosso coração aberto para acolher a todos. E sobretudo aqueles que mais precisam da nossa presença, precisam da palavra de Deus. Não tenhamos medo de trazer o pobre, o cego, o coxo, aleijado para dentro de nós, dentro da nossa relação, mas também dentro da nossa comunidade, dentro dos espaços no qual nós somos chamados a viver essa fraternidade. Então, que neste dia o Evangelho de hoje nos convide, né, nos ensine a entrar nessa atitude de acolhimento e, sobretudo, que ver o outro, né, ver no outro, ou melhor, a presença de Jesus, e por isso traz também para o meio de nós. Tenhamos uma bela terça-feira, um bom início de semana e que Deus os abençoe.